Olá, estamos de volta depois de um tempo para conversarmos sobre a quinta fase de leitura do Apocalipse. Depois de passarmos aí pela fase quiliasta, depois andamos pela fase de controvérsia a respeito do Apocalipse, passamos também pela fase agostiniana ou ticônio, que leram o Apocalipse de forma simbólica, chegamos a Joaquim de Fiore, que leu o Apocalipse de forma pós-milenista, já estamos aqui no século XIX, com a leitura que alguns chamam de dispensacionalista, outros chamam de darbista. O título não vai importar muito, porque o que importa é o conteúdo, e esse conteúdo, esta nova forma de ler e interpretar o Apocalipse, começa com um personagem, com uma figura chamada John Nelson Darby. Darby nasceu em 1800, lá na Irlanda, ele era um clérigo irlandês, e morreu em 1882. E lá, enquanto clérigo, ele inicia um processo de afastamento da igreja inglesa. Ele tem uma fala muito crítica com relação ao ministério da época, à igreja da época, e esta fala aparece na maneira como ele lê e interpreta o Apocalipse. Darby traz para a sua perspectiva de leitura, que se tornará muito popular daqui a pouquinho, com o passar do tempo, à medida que ele vai conseguindo companheiros de caminhada e gente que se interessa em ler o Apocalipse como ele lê. John Nelson Darby traz para a sua leitura alguns elementos que eu vou apontar para você aqui. O primeiro elemento que ele traz é o quiliasmo. Ele traz o quiliasmo de volta. Em outras palavras, aquilo que os primeiros leitores do Apocalipse, chamados quiliastas ou pré-milenistas históricos, falavam, o John Nelson Darby passa a falar também, que é afirmar um reino de Deus na Terra. Ou seja, o milênio ele é a concretização do reino de Jesus na Terra. O reino de Jesus vai se confirmar na Terra, vai se realizar na Terra historicamente. Então, o milênio é este reino na Terra. Não precisa ser durante 1000 anos, o tempo do reino milenar é simbólico, mas é um período de governo de Jesus Cristo sobre a Terra, sobre a sua igreja e sobre os salvos aqui em paz, em felicidade, tudo aquilo que é esperado para esse período milenar. Então, já que Jesus volta e após a volta de Jesus, ele reina na Terra, essa perspectiva ela é pré-milenista. Ele vem e inaugura o milênio na Terra. O milênio dentro da história, esta é a marca do pré-milenismo. Então, este é o primeiro aspecto que John Nelson Darby traz para o seu esquema de leitura do Apocalipse. O segundo aspecto é o aspecto das dispensações. É isso que dá, inclusive, o nome para esta corrente, dispensacionalismo. A ideia de dispensação é um período de tempo em que Deus se relaciona com a humanidade de uma forma distinta e diferenciada em relação a outros períodos de tempo. Ilustrando para vocês, você tem a dispensação da inocência, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio e outras mais. O número de dispensações varia bastante. Alguns falam em 7 dispensações, outros falam em mais de 7 ou menos do que 7. O número não importa. O importante é que cada dispensação tem um jeito, tem uma forma de relacionamento com Deus. E por isso a lógica das dispensações é importante para compreender a história e a maneira como Deus age dentro da história. Então, o John Nelson Darby aplica a lógica das dispensações no Apocalipse e, em especial, no milênio, entendendo que ele é uma destas dispensações, uma das formas de Deus se relacionar com o ser humano dentro da história. Um outro aspecto que John Nelson Darby traz para a sua perspectiva de leitura é uma ênfase no cumprimento das profecias do Antigo Testamento, em especial na figura de Israel ou na pessoa de Israel. Então, enquanto leitores anteriores tendiam a espiritualizar as profecias do Antigo Testamento, entendendo que elas se cumpriram na igreja, ou elas já se cumpriram simbolicamente de alguma maneira durante a história, John Nelson Darby entende que as profecias do Antigo Testamento, que ainda não se realizaram historicamente, vão se realizar. E elas vão se realizar quando? No período milenar. Essas profecias são profecias voltadas para Israel e elas precisam se cumprir em Israel, no Israel histórico. Sendo assim, não vale o cumprimento espiritualizado na igreja, simbólico na igreja, precisam se cumprir em Israel. Desta forma, esta ênfase em Israel e esta ênfase nas profecias do Antigo Testamento que ainda não se realizaram, agora aparece na perspectiva do Darby, no darbismo, fazendo com que a leitura de Darby proponha
uma maneira distinta de Deus se relacionar com a igreja e com Israel, na forma de dois tipos, dois povos em especial. Deus se relaciona com a igreja de um jeito, Deus se relaciona com Israel de outro jeito. E é justamente esta perspectiva que faz com que John Nelson Darby traga para o seu esquema, para a sua corrente de leitura, o elemento mais distintivo, mais peculiar, que é o arrebatamento antes do milênio, esse arrebatamento que nós chamamos de arrebatamento pré-tribulacional. Em outras palavras, nós vamos falar agora sobre tribulação e sobre arrebatamento, mas este tema merece um outro vídeo. Sendo assim, eu convido você a se encontrar comigo no próximo vídeo, onde eu vou conversar com você especificamente sobre a tribulação e as perspectivas em torno do arrebatamento e a tribulação, certo? Você me acompanha no próximo vídeo. Neste aqui, eu paro por agora, pedindo a você para poder dar o seu joinha, comentar aí embaixo nos comentários aquilo que você achou, daquilo que você ouviu, se você concorda ou se você não concorda, não tem problema, é só você comentar aí, dar a sua opinião e compartilhar com algum amigo, alguma amiga que você acha que goste deste conteúdo. Até a próxima, se Deus quiser.